Olá, bom dia. Está começando o Século News, edição especial. E hoje você vai ver como foi a chegada do Papa Francisco no Sri Lanka e também como foi a canonização do primeiro santo do país, o Beato José Vaz. Depois, o pontífice seguiu para as Filipinas, o país mais católico da Ásia. E você vai ver também o encontro que o Papa teve com os jovens em Manila e um discurso comovente de Gisele, uma criança de rua. E para começar, o Papa Francisco foi recebido com festa no Sri Lanka. A guerra civil que marcou a história do país foi um dos temas principais do discurso do Papa. Uma grande multidão saudou o Papa Francisco no aeroporto internacional de Colombo. Recém-eleito presidente do país, Maithripala Sirisena foi uma das principais pessoas a cumprimentá-lo. Em uma cerimônia alegre, Papa Francisco foi aplaudido com música, danças e honras militares. Até mesmo alguns animais fizeram parte da festa. No discurso, o presidente do Sri Lanka agradeceu o Papa Francisco pela visita e também se referiu à guerra civil no país, que terminou em 2009. O meu governo quer promover a paz e a amizade entre os novos povos. O longo conflito de 25 anos foi um dos principais temas do discurso do Papa. Ele incentivou as pessoas a olharem para o futuro e deixarem o passado para trás. Não é uma tarefa fácil para superar o legado amargo de injustiças, hostilidade e desconfiança deixada pelo conflito. Ela só pode ser feita para vencer o mal com o bem e cultivando as virtudes que promovem a reconciliação, a solidariedade e a paz. O Papa ressaltou que as religiões podem desempenhar um papel fundamental no processo de reconciliação e acrescentou que todos os cidadãos devem ter voz na recuperação do país. Em reunião com os principais líderes religiosos do Sri Lanka, o pontífice fez um discurso sobre a importância do diálogo interreligioso e falou sobre os ataques realizados em Paris e no Paquistão. O Papa Francisco se reuniu com líderes das principais religiões do Sri Lanka: budismo, hinduísmo, islã e cristianismo. De acordo com o bispo local, foi uma reunião extraordinária. É, sem dúvida, um evento sagrado e único que vai ficar na história do Sri Lanka. Monges budistas cumprimentaram o Papa com uma canção. O representante hindu deu ao Papa um presente, enquanto o líder muçulmano condenou os recentes ataques extremistas islâmicos realizados em Paris e no Paquistão. O Islã não tem nenhuma relação com estes atos e comportamentos maldosos. No discurso, o Papa explicou que o diálogo interreligioso é uma ferramenta que promove o respeito e disse que esse diálogo é sincero quando as crenças não são mascaradas. Ele também pediu que todas as etnias e religiões trabalhem juntas na reconstrução do Sri Lanka. A minha esperança é que a cooperação interreligiosa e ecumênica demonstre que os homens e as mulheres não têm que abandonar suas identidades, seja étnica ou religiosa, e vivam em harmonia com seus irmãos e irmãs. O país sofreu uma guerra civil que durou mais de 25 anos, ocasionou mais de 100 mil mortes e cerca de 1 milhão de refugiados. O conflito teve conotações religiosas. De um lado havia o governo budista, do outro, guerrilheiro hindu. O Papa insistiu na necessidade de um espírito de fraternidade. Para o bem da paz, nunca devemos permitir que as crenças religiosas sejam usadas para justificar a violência e a guerra. Antes de sair, Papa Francisco caminhou em torno do salão, cumprimentando as pessoas e recebendo os presentes dos representantes de cada religião. Em um país predominantemente budista, Francisco reuniu multidões e foi recebido com festa. O Santo Padre canonizou o primeiro santo do Sri Lanka. Papa Francisco foi acolhido com danças tradicionais no parque onde ele canonizou o Beato José Vaz, primeiro santo do Sri Lanka. O pontífice fez um longo caminho de papamóvel, abençoando e saudando os peregrinos, e eventualmente parava o carro para chegar mais perto de um grupo de pessoas doentes.
O momento mais aguardado da cerimônia foi quando José Vaz foi declarado santo. Durante a homilia, Francisco destacou o exemplo do novo santo como alguém que trabalhou pela paz, para além das divisões religiosas. No final da missa, o arcebispo de Colombo deu ao Papa $70 mil para a caridade por parte dos católicos no Sri Lanka. Santo Padre, nós somos pobres. Santo Padre, nós somos pobres, mas em nossa pobreza somos ricos. Portanto, temos um presente para você. E eu quero que ele seja entregue com humildade para as obras da caridade. 500 mil de pessoas participaram da missa em um país predominantemente budista, onde os cristãos representam apenas 7% dos 20 milhões de pessoas. Você vai conhecer um lugar de refúgio, onde pessoas encontram a paz. O Santuário de Madhu virou símbolo da reconciliação após o Sri Lanka sofrer com a guerra civil que terminou em 2009. Este lugar no Sri Lanka é um poderoso símbolo da reconciliação. É por isso que o Papa Francisco decidiu orar aqui, no Santuário de Madhu. Quando o país sofreu com a guerra civil, foi neste local que milhares de pessoas de ambos os lados do conflito encontraram refúgio. A guerra civil terminou em 2009. Desde então, o santuário se transformou em um símbolo de paz, oração e reconciliação para as pessoas de todas as religiões do país. Houve momentos como este, onde uma mulher idosa ficou emocionada após cumprimentar o Papa. Este santuário de Nossa Senhora do Santo Rosário tem promovido a fé e a devoção de todos os nossos entes queridos em todo o país, independentemente das diferenças de raça, religião ou língua. O Papa reconheceu o sofrimento que o país ainda está lidando. Só então podemos receber a graça de se aproximar um do outro em sincero arrependimento, oferecendo e buscando o verdadeiro perdão. Sem arrependimento, explicou ele, não há perdão. Assim, o primeiro passo na reconstrução do país é tudo baseado no arrependimento. No entanto, só quando chegarmos a compreender à luz da cruz o mal de que somos capazes de fazer, podemos experimentar o verdadeiro remorso e arrependimento verdadeiro. A guerra civil no país durou 25 anos e deixou mais de 100 mil mortos. Mesmo que os cristãos sejam apenas cerca de 7% da população, a presença deles é fundamental. O discurso do Papa foi traduzido em 2 línguas nativas do país. Outro momento comovente foi quando, durante a oração do Senhor, os peregrinos levantaram seus rosários. O Papa abençoou com a imagem de Nossa Senhora de Madhu e colocou um rosário no ícone. O Santo Padre também pegou esta outra estátua em suas mãos, enquanto ouvia os hinos de oração. Daqui a pouco você vai ver como foi a chegada do Papa Francisco às Filipinas. Até já!